Opinião Clínica Dr. Wilson Davis recebe hoje o advogado e comentarista da Rádio Independente, também cadeira cativa na TV Informativo, Giovanni Lucian, o advogado criminalista também, da mesma forma, participante da TV Informativo e comentarista da Rádio Independente, o criminalista Flávio Ferri, e o criminalista Marco Merria, que também veio a brilhantar e falar sobre um tema que é um tema que tem levantado muitas polêmicas no meio jurídico e também muita indignação por parte da população, que se trata da apresentação do caso, especificamente a Boate Kiss, pelo Ministério Público e pela Polícia Civil em Santa Maria, e toda essa repercussão nacional que está tendo nas mídias abertas e fechadas e que tem comovido o país e indignado ao mesmo tempo. Queremos lembrar os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Unimed, a Costaneira, o Colégio Madre Bárbara, de lá onde você encontra o melhor da Uniflex, as lojas Tevan, as lojas Sertel, as bebidas Fruc, que fazem com que este programa, todas as semanas, leve um debate, leve reflexões, leve opiniões a respeito das mais diversas áreas da sociedade. Sejam bem-vindos ao programa. O Marco é a primeira vez que está. Obrigado por vir a brilhantar o programa conosco, Marco. E, primeiramente, eu vou começar por quem está quase que sendo batizado conosco aqui no programa Opinião na Clínica Dr. Wilson Davis. O que te parece tudo isso que está acontecendo, essas ações do Ministério Público e da Polícia Civil em apresentar o caso de forma tão midiática e as consequências disso tudo? Bom, primeiro, boa noite aos ouvintes. E agradeço já pelo convite e mais ainda pelos convidados que estão presentes. Eu vejo sob duas óticas. Uma ótica profissional, na qual eu atuo diuturnamente, não diferente dos meus colegas aqui, e outra de uma visão política criminal. E eu vou falar que eu considero que todos querem uma resposta que seria política criminal. Diz um historiador espanhol, e disse uma coisa muito clara assim, que as sociedades, elas são sociedades quando acontecem bárbares e grandes tragédias. Por quê? Porque a barbaridade humana e a raiva humana faz uma transformação muito grande para o núcleo social e as mudanças de que isso não se pode acontecer novamente. E ele traz um exemplo como se fosse uma construção de um caule, digamos assim, de uma cana-de-açúcar, né? Ou mesmo do bambu, que cada nódulo de agressividade, de mudança, de bárbaro, se cria um nó e se tranca aquela camada e aquilo ali não se volta mais o veio para trás, se vai para frente. Eu vejo, naturalmente, do plano de vista político-criminal, eu vejo uma barbaridade o que aconteceu. Eu acho que jovens não podem morrer dessa forma, eu acho que inquéritos não podem ser feitos dessa maneira e tampouco vejo que o Ministério Público deve agir dessa forma. Porém, não diferente dos grandes crimes, existe um tribunal que é julgado, que é o Tribunal do Povo, e aí entra a mídia. Nós queremos respostas, nós queremos essencialmente que dá uma visão de punição aos réus. Nesse lado, a política criminal entende. A política criminal se faz parte, faz presente, e aí se vê inversões a toda a prova. A política criminal é tão segura dentro dessa análise que eu vejo de que se veem os agentes ativos dos crimes, que são o vocalista, os donos da boate, mas não se vê o fundo principal, que é o fundo político de tudo isso aí. E aí as comunidades como um todo não observam o que aconteceu antes disso. Entendo eu que para dar uma resposta aos grandes crimes, nós temos que ter grandes julgamentos, e os grandes julgamentos têm que ter mídia e tem que ter uma explosão de informação momentânea, senão nós queremos um caos justificado. Mas dentro dessa própria política criminal, ela insere um suicídio na política técnica criminal na qual eu trabalho. Veja bem aos ouvintes e aos colegas aqui, o Flávio, que está todos os dias no dia a dia do fórum, eu não posso ver que um crime dessa natureza, em que num total de 16 suspeitos se transforma em 8, desses 8, 4 vão responder a um homicídio quase triplamente qualificado e tentativa de não sei tantas pessoas. Isso para mim é uma barbaridade, mas justificado dentro da política criminal. Mas dentro dos anseios técnicos que a gente estuda e que a gente vê,
Eu acho que, se nós vamos capitanear todos os responsáveis pelos delitos, nós temos que pegar pelo agente público, que desde o começo deu e proporcionou a origem de tudo. Qual é? É a segurança de nosso Estado. E que serve de exemplo, se serve de exemplo esse episódio, serve não para nós condenarmos os réus que vão ser condenados de qualquer forma, e creio que até injusto nesse primeiro momento, mas que serve de exemplo para nós, homens que trabalhamos nessa técnica, nós se precavermos sobre o que acontece nessas boates. E aí entra a política criminal, que necessariamente em nosso país, e não diferente de outros países, como é na França, como é nos Estados Unidos, como na Argentina, só se deram como garantia da construção do perigo quando aconteceram os episódios. Então, o Brasil não está longe disso, mas eu entendo de que os grandes responsáveis, juntamente com os 4 que estão sendo apontados com os homicídios triplamente qualificados e as tentativas, sejam os órgãos públicos. E os órgãos públicos, no meu entendimento, sejam integralmente é o secretário de obras, o secretário que faz o manancial de cuidados e, acima de tudo, o prefeito da cidade. Porque é ele que abriu esse espaço de permissibilidade que aconteceu. E aí nós vemos uma jogada política que considero muito gritante, tanto no seio da política criminal, que aí foi presente, como essencialmente na técnica. Por interesses que a gente vê que foi uma jogada técnica brilhante para quem acusar, porque vai ter a resposta da tribuna do júri lá no seio da comunidade, mas, por outro lado, a própria investigação, que foi o bojo de tudo isso, que foi o sentido requisitório de conhecimento, fez a seguinte alternativa: também o prefeito. O que ia suceder se fosse ao rigor técnico? E o Flávio depois está aqui para corrigir. Esse rigor técnico remeteria todo esse procedimento criminal, todo ele, remeteria para o Tribunal de Justiça para ser julgado por colegiado. Ou para uma 4ª Câmara. E te pergunto o seguinte, e daí? Esse processo, no meu entendimento fundamental, ele segue ao exemplo de Nuremberg, onde nós estamos a criar uma justificativa e provar uma justificativa de culpabilidade válida, mas num centelho jurídico totalmente equivocado. E aí eu, como defensor e como atuante no meio do crime, eu tenho uma grande alerta. O que nós queremos do direito penal e o que nós queremos da política criminal daqui por instante? Nós queremos uma penalização dura, nós queremos um procedimento como está, assim, terrível, onde nós vamos acusar e tem que ser punido, mas aí entra aquela questão que eu fecho aqui até minha introdução. Nós temos que punir todos. Todos têm que ter um processo legal e todos têm que ter defesa, mas todos, não alguns. E aí nós estamos fazendo justiça. Esse é o primeiro parâmetro que eu começo a dar meu introdutório. Giovanni Lucian, antes que eu fale o Flávio, que é outro criminalista, como é que tu está vendo tudo isso? Olha, eu até me predispus a fazer um comentário mais light, digamos assim, mais para o telespectador do que propriamente uma análise técnica, jurídica profunda, até porque eu não vou fazer frente aos especialistas que estão aqui, né? Mas a primeira coisa que me veio à cabeça quando tu me convidaste para fazer o programa, é com relação assim ao estado de ânimo da sociedade. A gente viu no início lá uma comoção geral, foi o termo mais falado, comoção, e parece que aos poucos a coisa vai arrefecendo, assim. E eu acho que o grande, digamos assim, talvez o grande motivo por que as coisas aconteçam, ou coisa dessa natureza aconteça, é exatamente isso. É o esquecer das coisas. É o não saber se utilizar de pequenas coisas como exemplo para evitar que aconteçam grandes tragédias como essa. Hoje a gente, no início tinha algumas piadas, lembra, na internet, algumas piadas assim de péssimo gosto e piadas de humor negro, e todo mundo se levantou contra aquilo. Hoje a gente já ouve até na imprensa assim, menções ou insinuações, talvez até, não vou dizer jocosas, mas assim, fazendo alusão a essa tragédia com uma certa naturalidade que obviamente não se percebia no início, logo depois do fato. E eu acho que aí é que está o grande erro, o Merrias falou muito bem, da falta de, digamos, de prevenção, de estrutura. Eu acho que nós temos problemas dessa natureza, não é só em boates, nós temos em ônibus, nós temos em estradas, nós temos em estádios de futebol, nós temos assim, parece que o Brasil tem essa cultura de deixar
deixa porque não vai acontecer. Parece que essa imprevidência, essa inconsequência, essa irresponsabilidade, parece que ela está incrustada, não só nos governantes, mas também em nós, até em questões básicas do dia a dia. Nós tivemos, por exemplo, ou como exemplo, um fato acontecido na Argentina há poucos anos atrás, se não me engano, foram 9 anos, ou são 9 anos, coisa parecida, que lá também morreram centenas de pessoas, e é aqui do lado, e foi noticiado para o mundo inteiro. Uma questão bem parecida. E não serviu de exemplo para nós. Por quê? Tipo assim, não vai acontecer comigo. E acontece e vai acontecer de novo. Espero que nunca mais nessas proporções e que nunca mais tenhamos que lamentar ou chorar sobre o leite derramado. Nós deveríamos ter uma cultura preventiva, uma legislação preventiva, uma fiscalização efetiva, né, para evitar que esse tipo de barbaridade, de barbárie, como citou Meirelles, aconteça. Então, uma pena que sempre alguns tenham que pagar por essas, digamos, irresponsabilidades administrativas e principalmente no aspecto de fiscalização, porque as leis existem, vamos lá que talvez não sejam perfeitas, mas nós nunca vamos ter leis perfeitas para isso, até porque a legislação nesses casos de prevenção, ela tem que levar em conta uma série de coisas, inclusive clima e hábitos da população, como é o caso na arena do Grêmio, ter ou não ter avalanche, é mais uma questão cultural, porque na Europa a gente não vê isso. Mas o que nós não podemos deixar é que se façam, digamos assim, juízos premeditados, juízos de vingança, mas que não se deixe de fazer justiça. Eu acho que todos são, de uma ou de outra forma, responsáveis. Logo no início, quando aconteceu a tragédia, me veio a comparação, às vezes eu assisto documentários na televisão sobre acidentes aéreos. Eu acho que isso pode sim se comparar a um acidente aéreo. Primeiro e mais de tudo pelo número de vítimas. Mas, nos acidentes aéreos, as vítimas têm poucas chances de sobreviver. E ambos, tanto um acidente aéreo de grandes proporções como essa tragédia da Kiss, eles aconteceram não por um fato isolado. Dá para citar pontualmente. Se fosse usado só o fogo de artifício, lá, só o sinalizador, e o teto não fosse inflamável, não teria acontecido isso. Se o teto fosse inflamável, não tivesse usado o sinalizador, talvez não tivesse acontecido isso. Se o tal do extintor que dizem foi usado numa brincadeira, numa festa anterior, não tivesse vazio, não teria acontecido isso. É exemplo do acidente aéreo, né? Tem que falhar o computador, tem que falhar o controle de voo, tem que falhar o piloto, etc. Então, eu acho que essa sucessão de digamos, infelizes acontecimentos levaram a essa tragédia, que poderia ter até sido maior, e não sei, talvez mais pessoas, mas infelizmente não foi. Mas eu acho que a lição que tem que ficar para nós não é esse corre-corre agora de fazer leis pontuais, leis oportunísticas, leis para inglês ver, né, doutor Flávio? Tem que ser feito um trabalho de base. O exemplo maior dessa digamos, tentativa de justificação para a sociedade foi esse rodo que passaram em todas as casas noturnas no estado afora.